Estamos agora direto aqui na nossa página do Facebook com as últimas informações sobre o coronavírus. Eu estou com a Arlane Castro do outro lado, na outra linha, que ela está lá no Brasil. Nossa repórter especial, trazendo também as notícias de lá. Alô, Arlane, boa tarde. Oi, Cecília, boa tarde. Pois é, Arlane, como esperado, né, já anunciado aqui, a gente está dando aí todas as notícias sobre o coronavírus, tanto aqui como aí no Brasil, claro, e as suas consequências. Eu não sei se a gente vai começar, eu acho que a gente pode começar com os números. Como é que estão os números aí no Brasil? Pois é, Cecília, e os números que agora aumentam assim, a cada segundo, viu? Por aqui, as secretarias estaduais de saúde divulgaram nesta quarta-feira, até esse momento, 399 casos confirmados em 20 estados e no Distrito Federal. Ontem, terça-feira, foi registrada a primeira morte pelo coronavírus no Brasil, em São Paulo. E hoje, mais 2 óbitos também em São Paulo. As 3 vítimas são idosos e tinham 62, 65 e 80 anos. Caramba, a gente já vi que já teve mais casos, claro que aumentaram, mas aqui também a gente teve esse aumento. Inclusive aqui nos Estados Unidos está com 7.324 casos, a Flórida com 314 e a gente tem aqui e a notícia que vem, né, da Itália, a gente já só dando um pulinho lá, que teve 475 mortes num único dia, né? Você viu isso? Pois é, Cecília, eu vi sim. E aqui o medo, a tensão no Brasil é porque o pico, né, está previsto agora em abril e maio, a gente nem chegou, está começando assim, a aumentar os casos. E essa progressão geométrica que eles esperam, que os epidemiologistas já disseram que pode ter, ela vai ficar maior. E a previsão, inclusive, só na cidade, no estado de São Paulo, são 45 mil casos. Pois é, inclusive teve uma última, acho que agora há pouco aí no Brasil, teve uma coletiva, é isso? O presidente falou? Pois é, Cecília, exatamente. Agora à tarde teve coletiva do presidente Jair Bolsonaro com os ministros. E, inclusive, ministros e também o presidente do Senado foram diagnosticados com coronavírus. Mais 2 ministros da equipe de Jair Bolsonaro que viajaram no início desse mês para a Flórida foram diagnosticados com coronavírus. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, que também acompanhou a comitiva aí na Flórida na semana passada. Inclusive tem uma foto que que a gente tem aqui, que é todos eles já com máscaras, né? Eu acho que é por causa disso, então, né? Porque tem muita gente ainda já envolvida, ainda com suspeita também, além dos que já foram confirmados, tem muita suspeita, né? Exatamente, Cecília, agora já chegou, como já está em transmissão comunitária, ou seja, não sabe como a pessoa, né, pegou o vírus, então, assim, qualquer pessoa pode se contaminar. Por isso que o presidente, ele justificou o uso da máscara para todos, para ele, para todos os ministros, tendo em vista que na equipe dele já tem pessoas, e 17 também da equipe ainda estão fazendo testes e estão com suspeitas do coronavírus também. Puxa vida, né, a gente aqui... fica aqui torcendo para que os mais próximos não peguem, e tá aí, na presidência está também já acontecendo todo esse problema. Por falar também, né, vamos dizer assim, não exatamente em medidas, né, vamos dizer assim, que é o que eles mais falam. Quais são as medidas aí, as últimas medidas do governo? Teve alguma novidade? Teve sim, Cecília. Primeiro vou falar sobre da economia, né? O pacote do governo, no caso, a medida econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um auxílio mensal de R$200 a profissionais autônomos por 3 meses. A medida busca garantir renda para aqueles trabalhadores que não têm rendimentos fixos e, em geral, também não contribuem para a Previdência. Segundo o ministro, faz parte de um pacote de R$15 bilhões voltado para populações desassistidas. Para que esse dinheiro seja liberado, o Congresso Nacional precisa reconhecer o estado de calamidade pública decretada no país. Os vouchers poderão ser retirados por pessoas inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal, desde que o beneficiário não receba nenhum benefício social, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada.
Pois é, e sobre a gente falou dessa econômica, inclusive a gente tem aí a notícia do dólar, né? Que fechou aí 5,25, é isso mesmo? Pois é, Cecília, o dólar fechou a 5,25 hoje e a Bolsa de São Paulo caiu mais de 10%, com o pregão sendo interrompido pela sexta vez em 8 dias. Isso, Circuit Breaker, já foram vários também, né? Já hoje, inclusive, acho que foram dois, só hoje à tarde, não foi isso? Isso, exatamente. E você tinha perguntado das medidas, Cecília, agora eu volto. Sem ser com relação à parte econômica, o governo federal, estados e municípios têm adotado uma série de medidas para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas. Na maioria dos casos, visitas aos hospitais, asilos e presídios estão suspensas. As escolas têm sido fechadas, academias, cinemas, teatros e museus também estão proibidos de abrir. O poder público tem decretado situação de emergência para facilitar a contratação de serviços sem a necessidade de licitação. Em alguns casos, servidores e empregados públicos poderão trabalhar em home office. Pois é, aqui também, claro que a gente está as mesmas medidas, né? Inclusive, aqui os shopping center, né? Eu também vi que aí em São Paulo realmente tomaram também essas medidas. Aqui o Sawgrass, o maior shopping aqui de Broward, tá fechado, né? E alguns outros diminuíram os seus horários. A gente até falou nisso. E outra medida também é em relação os testes, né? A gente tem agora, chegou a última notícia, que a Guarda Nacional vai montar tendas no estacionamento do Hard Rock Stadium para testes de coronavírus. A gente já viu também que tem em Palm Beach, tem esses drive-thru que eles chamam, né? E aí o Ron DeSantis anunciou esses novos locais de testes drive-thru lá no Hard Rock Stadium em Miami Gardens. Ele disse que falou com o dono dos Dolphins e que vão deixar usar o estacionamento do estádio. De acordo com aí, as notícias, né? Na manhã de hoje, membros da Guarda Nacional montaram várias tendas em um dos estacionamentos a leste do estádio. E as equipes aí esperam colocar o lugar lá em funcionamento até o final desta semana. Aí permite, né, que também mais um local para fazer os testes. Que, aliás, já tem outros também, e o que eles pedem, né, o pessoal da área de saúde está pedindo é que a pessoa que vai fazer o teste, que tenha tido contato com alguém que teve coronavírus, que tenha viajado para esse país que tem coronavírus, ou que tenha os sintomas aí referente ao coronavírus. Se não for nada disso, para não ir fazer o teste à toa, né? Eu acho que é a mesma coisa aí, não? É isso mesmo, Cecília. Aqui também eles pedem mais ainda, né, que os testes são feitos apenas em casos mais graves da doença. O Brasil havia realizado cerca de 11 mil testes de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde, até ontem, terça-feira. E a determinação brasileira de fazer os testes somente nos casos mais graves segue na contramão da recomendação da Organização Mundial de Saúde de ampliar a testagem, apesar do custo e da necessidade de importação do insumo. O governo já falou que 30 mil kits, pelo menos de teste, vão ser distribuídos nos órgãos públicos de saúde. Pois é, inclusive falando de teste, né? A gente também sabe que, claro, que os idosos são os mais suscetíveis aí ao coronavírus e é o mais perigoso. Porém, aqui em Palm Beach, um menino de 6 anos foi diagnosticado com coronavírus, né? E foi relatado, isso aconteceu de terça-feira para quarta, né? Para hoje, né? Enfim, os novos casos do condado de Palm Beach incluem esse menino, sendo a pessoa mais nova a ser diagnosticada em todo o estado. Autoridades de saúde da Flórida disseram que não se sabe como ele contraiu o vírus. E aí vai aquela recomendação que todos estão recomendando, claro, todos os profissionais de saúde, que mesmo as crianças, né, para não ficar perto, né, dos idosos, né, para a gente cuidar dos idosos e deixar as crianças longe, porque para você ver, uma criança de 6 anos, e ainda mais nessa época de confinamento, né, de todo mundo dentro de casa, e aí as crianças que não estão indo à escola, deixar com os avós, não é uma boa ideia, né? Pois é, Cecília, essa questão dos idosos é realmente bem séria, porque a gente sabe também que tem maior número, né, tanto no mundo quanto no Brasil, na Europa.
Estados Unidos, enfim, os idosos estão no grupo de risco e as pessoas também enfermas, né? Então, assim, o cuidado maior para ter com os idosos, eles pedem que fiquem em isolamento social e evitem realmente o contato, porque a criança, geralmente, ela é assintomática, ela pode estar com o vírus, só que ela não passa, ela não tem sintomas, então não dá para saber. Essa questão dos testes, que nem todo mundo faz testes, por isso que os números que a gente fala, realmente, eles não são assim, ao pé da letra, né? A gente sabe que os casos, devem haver bem mais casos. Exatamente, sem a menor dúvida, a gente sabe disso. Por falar agora vamos dizer, em consequências, né? Uma das grandes consequências são, claro, a economia está, né? Vamos dizer, abalada. E Donald Trump anunciou hoje, ainda hoje ele falou, né, num dos pronunciamentos de hoje, ele falou que os Estados Unidos pode chegar a 20% de desemprego. Aí depois disso, logo a gente já soube, o dólar começou a subir, quer dizer, a bolsa começou a cair, foi aquele vamos dizer, aquele pega pra capar, vamos dizer, né? Enfim, e por falar nisso, né, o que a gente quer até ressaltar agora, Elaine, eu vou deixar para ressaltar justamente agora, falar sobre os nossos negócios locais, para a gente promover os nossos negócios locais, que eu acho que isso é muito importante. E, claro que a gente tem que estar agradecendo aqui aos nossos anunciantes, né, aqui do Gazeta, tanto do jornal como no site, as empresas que continuam apoiando aí a mídia, estão com a gente aí nesse difícil momento. A gente quer agradecer muito, porque graças a eles que a gente está aqui levando essas informações, tanto pelo site como pelo jornal, ou aqui como pela rádio, porque eles estão mostrando aí o comprometimento aqui com a comunidade. E por falar nisso, eu vou pedir uns 30 segundinhos para você, para a gente falar aqui dos nossos patrocinadores. Deixa eu colocar aqui um comercial e a gente volta com mais notícias. Só um minutinho, segura aí. Vamos falar aqui da Rejuvenship, isso mesmo, para homens e mulheres. Fortaleça seu corpo, mente e espírito. Gente, a Rejuvenship está com promoção de $50 off. Claro que você tem vários locais para ir. No momento não está sendo, né? Muita gente não está sendo possível, mas você já tem que gravar isso daí, Rejuvenship, porque você vai te ajudar, vai melhorar aí o seu desempenho de energia, seu desempenho sexual, e vai diminuir também a sua gordura corporal, além de melhorar os sintomas da menopausa para as mulheres. Aí tá bacana. Para homens e mulheres, Rejuvenship, este é o caminho correto. Eu recomendo porque, claro, como a gente aqui, eu também já usei. É isso aí, Arlene. Vamos voltando aqui. Então, Arlene, me diz aí, mais alguma outra notícia relevante que você tem daí do Brasil? Claro, Cecília. Hoje aqui também com relação aos vistos. Os Estados Unidos suspenderam as emissões de vistos a imigrantes e não imigrantes a partir desta quarta-feira, e todos os consulados aqui no Brasil ainda não têm data para voltar ao funcionamento normal. Pois é. E aqui, inclusive, a gente tem que avisar a imigração, né? A gente, já falei aqui mais cedo, fechou aí as suas portas, né? Ou seja, a US Citizen and Immigration Service fechou aí quem tinha appointment, né? Quem tinha lá que fazer o seu atendimento, né? Estava agendado, com atendimento agendado, não vai mais ocorrer. Então, a partir desta quarta-feira até pelo menos o dia 1º de abril, aí as agências estão fechadas, os atendimentos, né, dos postos, na verdade, estão fechados. Nesse período, a equipe vai continuar desempenhando funções que não envolvam contato com o público. No entanto, serviços de emergência para situações limitadas continuarão sendo prestados. Para isso, você tem que contactar lá o Contact Center pelo link da uscis.gov, né? / aí, /Contact Center. Aqui também, e claro, que os consulados aqui estão todos fechados, certo? Pois é, Cecília. E outra também de hoje que eu tenho é que agora o Brasil começa a fechar fronteiras também, né? Além dos outros países do Mercosul que já estavam tomando as medidas. A fronteira de Roraima com a Venezuela também foi temporariamente fechada hoje, e a Agência Nacional de Transporte Terrestre
determinou a suspensão de todas as viagens rodoviárias internacionais de passageiros em decorrência da pandemia. A medida vale para os transportes de fretamento e semi-urbano em região de fronteira, realizada por empresas brasileiras e estrangeiras. A proibição tem vigência por 60 dias, podendo ser prorrogada. E hoje também o governo do Paraguai fechou a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu. Ele anunciou a partir de hoje o fechamento da Ponte Internacional da Amizade na fronteira com o Brasil, que liga a cidade de Eulessa a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O bloqueio vai continuar por 15 dias. As exceções são válidas somente para turistas sem documento do Paraguai, caminhoneiros e veículos com mercadorias e paraguaios que estejam em tratamento médico no Brasil. Pois é, né? E a gente sabe aqui que o Trump também, inclusive, fechou a fronteira com o Canadá. Isso aconteceu também mais cedo. Agora, falando de remédio, de vacina, ou na verdade remédio, né? Tem alguma novidade? E a gente tem um remédio japonês aí que teve, parece que um resultado eficaz aí, teste com o coronavírus. Não sei se você chegou a ver isso, né? Inclusive, diz que foram feitos em pacientes na China, né? Teve resultados oficiais com pacientes na China mesmo. Mas claro que ele ainda não tem aí um registro nem na Anvisa aí, né? E nem vai poder ser comercializado aí no Brasil e nem aqui. Mas, segundo o jornal japonês Nikkei Asian Review, as melhoras se deram após 4 dias contra uma média de 11 dias dos pacientes que não tomaram o medicamento. Você está sabendo disso de alguma coisa aí? Ou é uma notícia apesar bem fresca? Apesar de não ser aqui no Brasil, né, Cecília? A gente Sim. sabe que a China, o Japão, os outros países já estão testando medicamentos e também a vacina. Os Estados Unidos já iniciaram o teste, no caso, em humano, né? Já está fazendo. A gente acredita, a estimativa é que daqui um ano e meio, já existe uma vacina no mercado, né? Não aqui no Brasil. Aqui também já está sendo testada, porém não começou a ser testada em humanos ainda. Pois é, agora chegou uma pergunta, inclusive aqui na nossa live, se é verdade que Broward está com restrição de permanência das pessoas fora de casa. Não está confirmado. Eu também não sei se você está sabendo alguma coisa disso, também aí no Brasil, mas aqui não está confirmado, nós não temos essa confirmação. Não, Cecília, por enquanto não tem essa confirmação, não. Como a gente estava falando de medicamentos, dessa quarta-feira o que eu tenho a respeito aqui no Brasil é que o governo zerou o imposto de importação de 50 produtos de saúde para combate ao coronavírus. A Câmara de Comércio Exterior aprovou zerar a alíquota de imposto de importação sobre 50 produtos médicos e hospitalares necessários ao combate à pandemia. A medida vale até o fim de setembro e inclui luvas. A medida zera também tarifas de importação para álcool em gel, máscaras, termômetros clínicos, roupas de proteção contra agentes infectantes, óculos de segurança e equipamentos respiradores, dentre outros que precisam estar usados nos hospitais. Aliás, no pronunciamento hoje da OMS, né, fizeram lá, estava em Genebra, se eu não me engano, a preocupação deles realmente era essa, né, de suprimentos, né? Esse acho que é a maior preocupação no mundo todo, enfim, claro que no Brasil e aqui, de suprimentos para realmente atender a demanda que cada vez mais, claro, a gente está naquele pico que ainda está aumentando. E aí eles estão contando com a colaboração dos países, uns ajudarem aos outros, foi isso que a gente ouviu, para que todos esses suprimentos cheguem a todos. Acho que foi isso que ficou relevante, né, nesse pronunciamento, não? É isso mesmo, Cecília. E hoje também a Organização Mundial de Saúde reforçou o pedido, né, para que os países, como essa pandemia está em todos, ou na maioria, né, dos países, em vários países já do globo, que os países, eles podem fechar as fronteiras, claro, eles têm que se resguardar, mas que eles se ajudem, né, que haja realmente esses testes já apropriados para medicamentos, para vacina, mas que os países também se ajudem com relação à economia, com relação a tudo, porque é um momento que o mundo todo está passando de muita tensão. Sem dúvida, é verdade. Bom, antes da nossa última notícia, mais um break aqui para a gente, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores, que graças a eles, né, com esse comprometimento todo, a gente está aqui levando todas essas notícias aí. Mais uma vez, muito obrigado a eles que se comprometeram aí com a mídia, né?
com a comunidade também apoiando aqui a gente neste momento. Vamos falar da Freiland. Vamos lá, aqui. Mais 30 segundinhos aí, ó lá. A Freiland Association. Acidente de carro, erro médico, DUI, eles estão prontos para atender. São 24 horas, 7 dias por semana. É só ligar 800 95 Injured. Você liga lá, eles vão te atender e vão resolver, né, para vocês aí todos esses problemas. Se você tiver um acidente de carro ou um problema de erro médico ou DUI, e eles falam português. Isso mesmo, tá fácil, facinho de você contactar. Eles ficam aqui em Fort Lauderdale, isso, Fort Lauderdale, também é bem pertinho aqui da comunidade. Tá aí. Vamos voltar aí, Arlene, uma última notícia aí, ou umas últimas notícias, quais são? Cecília, por enquanto, o que eu tenho também de última notícia que eu trago é a estimativa de especialistas, né, no mercado e tudo, dessa progressão geométrica que eu te falei, porque aqui no Brasil está todo mundo mais tenso ainda, né, porque a gente sabe que o pico vai chegar, ainda não chegou, está todo mundo assim se preparando, os governos, todo mundo tomando medidas mais drásticas agora para tentar, para prevenção, né, para a gente tentar conter. Porém, a população também, parte da população também ainda não está levando muito a sério e continua frequentando locais públicos, continua frequentando praia, e isso não é. O Rio de Janeiro também já colocou policiais nas praias para poder impedir, né, que as pessoas vão. Como aí na Flórida já foram fechadas, algumas praias foram fechadas. Sim. Aqui elas não foram totalmente fechadas, não, porém tem esse policiamento. E também, para se ter uma ideia, o Brasil está hoje no 20º dia desde o primeiro caso de coronavírus confirmado no território nacional. Ao todo, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, temos 291 confirmações de infectados. No 20º dia, aliás, 399, porque já subiu, né? Desculpa. No 20º dia da Itália, para você ter uma ideia, eram apenas 3. Ou seja, essa progressão geométrica que eles estão imaginando aqui no Brasil vai ser muito maior nas próximas semanas. Puxa vida, realmente a gente está também com essa previsão que não é nada otimista, sem a menor dúvida. E eu vou fechar aqui dos Estados Unidos dizendo aí, né, falando do Donald Trump, que disse que essa pandemia é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Disse ele que é uma situação sem precedentes e o maior desafio. Ele anunciou que invocará a Lei de Produção de Defesa, o que vai permitir uma aceleração da produção de suprimentos para combater a doença. Entre os propósitos da medida está o aumento da produção de máscaras hospitalares e equipamentos de proteção. Diz ele que é hora de nos sacrificarmos. É um inimigo invisível, o que é mais difícil, mas vamos vencer este inimigo invisível. Ele ainda informou que enviará um navio hospital para a costa do estado de Nova York com o objetivo de auxiliar as pessoas contaminadas pelo Covid-19. Ele também ordenou a suspensão das ordens de despejo e de execução de dívidas de hipoteca que não foram quitadas. Os Estados Unidos também proibiram a admissão de refugiados em seu território, ou seja, os foreclosures. Ele está também barrando tudo, está mandando parar, né? Vamos dizer assim. Mais cedo, a Casa Branca pediu ao Congresso para alocar 500 milhões de dólares em 2 parcelas para pagamentos diretos ao contribuinte americano nas próximas semanas e outros 300 bilhões para ajudar as pequenas e médias empresas a pagarem salários devido à emergência do coronavírus. Tá aí. Medidas são tomadas, todo dia a gente tem medidas novas, não é isso, Arlene? Pois é, Cecília, os números mudam e também as medidas, né? Todo dia a gente tem medida nova. Aqui no Brasil as coisas estão caminhando bem mais rápido, já dá para perceber de ontem para hoje muitas outras medidas, né? O governo tem feito, sim, agora eles estão levando mais a sério, principalmente dos municípios também, porque não adianta só o federal. Então os municípios estão declarando estado de emergência para poder receber também mais ter condições financeiras de preparar os postos de saúde e os hospitais, inclusive leitos, para poder receber, e também os testes. Então, a gente percebe que, além dos casos que são diagnosticados, o aumento de casos, vem também mais medidas, né? E vão mudando a cada minuto. Sem dúvida. Bom, de qualquer maneira, voltamos. Amanhã tem mais boletim para a gente deixar. Tem 2 boletins, fazemos tem umas 2 da manhã e depois aqui com a Arlene Castro às 5:30 da tarde
trazendo aqui para vocês essas últimas notícias. Uma vez mais, agradecendo, né, os nossos anunciantes, as empresas que continuam aí apoiando a mídia, né, principalmente com esse comprometimento aí com a mídia comunitária, né, que estão com a gente nesse momento tão difícil que a gente sabe que muita gente aí vai ter que se segurar na cadeira. Então, graças a eles é que estamos aqui podendo fazer todo esse jornal em circulação até quando der, né? Vamos ver, e o nosso website e aqui a rádio. Arlane, muito obrigada. Então, a gente volta a se falar amanhã, certo? Claro, Cecília, a gente volta a se falar amanhã e eu volto com mais notícias de Brasil atualizadas, né, com relação ao coronavírus, com certeza, até amanhã a gente tem mais coisa, e realmente agora é hora da gente se ajudar, de todo mundo, né, dar as mãos, no sentido de se ajudar, não dar as mãos tocando, mas principalmente os pequenos negócios, né, vamos ajudar, porque vem aí uma fase bem mais difícil para a gente, o Brasil está passando por uma fase, já estava passando uma economia não muito fácil, não boa, já está passando por uma crise, agora com o coronavírus, mais ainda, né? Então é hora da gente se ajudar também. E eu volto amanhã com mais informações para vocês para o show da tarde. Um abraço para você e para a equipe da Rádio Gazeta News. Muito obrigada, Arlane. Uma boa tarde para você também. Até amanhã. E a gente volta, claro, também com todas essas notícias, sempre aqui de plantão para vocês. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E até amanhã.